Olá, eu sou Ana Paula Machado, membro da Academia Araxaense de Letras, ocupo a cadeira 23 de José de Alencar, um romancista, desde o ano 2000, o que me traz muita alegria. Acredito que na história da Academia Araxaense de Letras, eu fui a mais nova ingressante. Na época eu tinha apenas 34 anos e conviver, com tantas pessoas com mais maturidade, mais conhecimento, experiência, amor pela literatura, de lá para cá, me enriqueceu muito, muito. É um convívio voltado para as letras, para a cultura, para a importância da leitura e do escrever na nossa vida. E a minha vida se fez através da literatura. Curiosa desde muito menina, gostava muito de folhear antes de ler e escrever os encartes, os suplementos que vinham nos jornais que o meu pai assinava na época. Hoje eu tenho 55 anos. Na época, eu nasci em Belo Horizonte, ele era assinante desses jornais e desde menina, então, a leitura fazia parte da minha vida. Quando eu me alfabetizei, com 4 anos já sabia ler e escrever, essa vontade, essa curiosidade permaneceu. E através da leitura veio a vontade de escrever. Com 8 anos eu fiz um poema. Eu lembro de um verso: a vida é como uma bola e nós giramos para encontrar coisas boas como o amor. Então, um verso muito simples de um poema que a minha avó, entusiasmada, pediu para publicar no jornal Correio de Araxá, aqui de Araxá. E eu, menina, com 8 anos, vendo um poema meu publicado, falando do que eu queria falar, que era uma questão tão importante para mim, que é o amor, fez com que eu não tivesse dúvidas mais de que eu queria sempre ler e escrever. Então, o jornalismo na minha vida foi uma consequência desse hábito, desse prazer de ler e de escrever. Brincava de ser jornalista. Prestei vestibular, fiz a faculdade de jornalismo e a mídia impressa sempre foi a que mais me absorveu, justamente porque me exigia a leitura, o conhecimento em todas as áreas, mesmo que de forma superficial. Você tem que ter argumentos para você discutir qualquer assunto. E com a prática do jornalismo surgiu então a Academia Araxaense de Letras na minha vida, em consequência dos editoriais que eu publicava. Até lá eu ainda não tinha feito um livro físico, mas escrever era a minha profissão e é ainda a minha profissão. E como eu disse, essa convivência foi muito salutar. E eu acho que hoje o trabalho mais importante da academia é esse, de mostrar para todas as pessoas, mesmo aquelas que não são escritores ou que não lidam com a literatura de forma profissional, como é importante buscar informação, como é importante ler para a gente saber das coisas, para a gente poder expressar a nossa opinião, para a gente poder discutir, para a gente poder participar socialmente. E não existe outro modo de conhecimento que não seja leitura. Mesmo da forma mais primitiva, quando o homem precisava se expressar nas cavernas. Então, é inerente esse sentimento de expressão. E cada pessoa
tem que buscar aquilo que ela gosta através da leitura. Eu tenho certeza absoluta que quem fala assim, eu não gosto de ler, mas tem uma vocação para determinada área e começa a ler assuntos que lhe interessam, né, passa a ser um leitor contumaz. Então, é muito importante ler para saber escrever, porque escrever nada mais é do que manifestar essa bagagem de conhecimento, de emoções, de necessidade de diálogo que toda pessoa tem. Sempre que a gente lê, a gente tem um livro de referência, né? Eu leio muito desde a infância, mas tem aquele livro que marcou a minha vida, que ainda marca e que a gente chama de livro de cabeceira. O meu livro se chama 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse livro conta a história de gerações e gerações e a gente percebe, né, todas essas questões de convivência familiares, sociais, de como a gente consegue construir ou destruir e deixar de herança, né, todo aquele comportamento que a gente teve durante a vida da gente. É um livro que a gente lê, relê, lê muitas vezes, porque realmente ele tem sequência, né? Ele começa com um determinado personagem e lá no final do livro a gente vai estar sabendo da história, né, que é a sequência da vida daquela pessoa que morreu. Então é muito interessante. Outro livro que eu acho importante, e aí eu vou partir para a questão religiosa, eu sou espírita, acho que a religião, independentemente de qualquer que seja, é importante na vida de todos nós, porque a fé também é um sentimento que todos nós temos e que precisa, inclusive, ser trabalhado. Esse livro, ele chama Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, psicografado pelo espírito da Ivone Pereira. E também tem um outro livro espírita que eu acho muito legal, que chama Sexo e Destino, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu acho importante dizer que a leitura é a base da religião espírita. Então, mesmo que você não seja espírita, né, através da leitura também, Allan Kardec, em 1850, conseguiu decodificar tantos sentimentos, tantas emoções, tantas dúvidas que a gente tem sobre essa questão da vida. É eterna? Não é eterna? A vida continua? Nós vamos responder pela nossa consciência, pela nossa vivência apenas em poucos anos de vida, ou isso é algo eterno?